Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, um canal sobre curiosidades, mistérios, casos policiais, indicações de filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu estarei debatendo o mistério a respeito da morte de uma das maiores cantoras do rock nacional e da MPB que deixou um grande legado na música, a cantora Cássia Eller. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre essa mulher que foi uma grande artista e estarei debatendo as possibilidades, os fatores que podem ter ocasionado a morte inesperada dessa mulher que até hoje nunca foi esclarecido. Cássia Eller morreu no dia 29 de dezembro de 2001. Então faz exatamente 19 anos do falecimento dela e naquele ano ela estava no melhor momento, no auge de sua carreira. Em janeiro de 2001, ela havia participado do Rock in Rio, inclusive foi bastante comentado aquela cena polêmica dela em que ela mostrou os seios no palco. Em março, ela gravou o acústico MTV, que foi também um grande sucesso, tanto que a versão acústica da música Malandragem tocou disparado nos rádios. A cantora estava realmente num momento muito feliz de sua carreira, sempre transmitindo muito otimismo em sua turnê de shows. Só que, de repente, no final daquele ano, ocorreu a morte inesperada dela, que ainda é um mistério. Então, quais foram os fatores que podem ter ocasionado a sua morte? A morte da cantora que até então era aparentemente saudável. O que pode estar realmente por trás disso? O principal fator que levantou suspeita foi que ela teria sofrido uma overdose de drogas. Inclusive, muita gente acredita que foi por esse motivo que ela morreu. Esse assunto ainda é discutido até hoje, só que, na verdade, essa história divide opiniões. O empresário da cantora, na época, negou que ela tivesse feito utilização de entorpecentes. E ele defendeu a hipótese que as causas da morte dela poderiam ter relação ao excesso de trabalho, pois nos últimos 7 meses ela teria feito mais de 100 shows. Foi o que ele afirmou ao jornal Folha de São Paulo. Alguns meses antes de falecer, a cantora disse numa entrevista que já tinha sim ter sofrido com dependência química, que na adolescência ela tinha sido usuária da cocaína, só que ela também afirmou que ela já tinha feito o tratamento de desintoxicação e que já estava limpa, que já estava totalmente curada do vício. Embora ela tenha falado que foi muito difícil largar a cocaína, que enfrentou muitos problemas para abandonar esse vício, ela garantiu que de 1998 até 2000 ela tinha feito um tratamento de desintoxicação e que já estava completamente liberta do vício. O pai da cantora também alegou na época que ela realmente tinha feito o tratamento, que tinha se curado do vício. Então, para ele, essa hipótese da causa da morte ter sido a droga foi totalmente descartada. O fato é que os momentos que antecederam a morte da cantora são envolvidos por muito mistério que até hoje nunca foi esclarecido. Então, o que pode ter causado a morte da cantora? Quais são os fatores que estão envolvidos por trás dessa história? O pai da cantora disse numa entrevista para a revista Isto É, em que ele chega a mencionar a hipótese de homicídio, que a morte dela talvez tenha sido provocada por um triângulo amoroso que a cantora estava vivendo. A cantora, que era homossexual assumida, vivia com Maria Eugênia, que foi sua companheira durante 14 anos. Ela, inclusive, ajudou na criação do filho de Cássia, que na época era Chicão, agora ele é conhecido como Chico Chico. Inclusive, ele também canta, é músico. E Maria Eugênia ajudou a criar ele. Na verdade, ela criou esse menino como se fosse o filho dela. Só que o relacionamento entre as duas
era informal. As duas não eram casadas oficialmente, até porque pelo fato delas serem lésbicas e na época não tinha, talvez não tinha muita abertura para isso, eu pelo menos acredito que não. Então, como o relacionamento delas era aberto, poucos meses antes dela morrer, ela também teve um romance com a percussionista Lan Lan, que hoje é companheira da atriz Nanda Costa. Inclusive, o pai dela afirmou que ela tinha realmente uma ligação muito forte com a Lan Lan, que todo mundo sabia disso. A Lan Lan nega ter tido romance com Cássia Eller, só que a Maria Eugênia, que era a companheira da Cássia, disse em um documentário que houve sim um triângulo amoroso envolvendo ela, Cássia e Lan Lan. E o ponto que mais chama a atenção nessa história é que no dia que a Cássia morreu, poucas horas antes do seu falecimento, ela ligou para Lan Lan, entrou em contato com ela, falou que não estava se sentindo bem, que estava passando mal, que precisava de ajuda. Então a Lan Lan foi ao prédio dela e depois ela decidiu levar a Cássia para dar uma volta de carro. Algumas pessoas viram que por volta do meio-dia haviam visto Cássia Eller amparada por duas amigas, no caso a Lan Lan e mais outra amiga dela, e que Cássia estava chorando e que estava sendo amparada pelas duas. E o ponto interessante é que naquela ocasião a Cássia estava com os pés descalços, com a calça jeans arregaçada até o joelho ou até uma parte da perna, e que ela tinha o tornozelo machucado. Cássia só deu entrada no hospital 1h da tarde e às 19 horas, depois de ter sofrido 3 paradas cardíacas, infelizmente ela chegou a óbito. O médico que estava junto com ela afirmou que ela tinha 2/3 do coração comprometido e que não haveria chances dela sobreviver. Ele também afirmou que a causa da morte poderia ter sido causada por um tipo de intoxicação e que essa intoxicação talvez tenha sido provocada por algum tipo de droga. Só que nada foi provado. E ainda tem mais um fato surpreendente que eu vou contar agora. No dia 10 de janeiro de 2002, poucos dias depois do falecimento da cantora Cássia Eller, o jornal Folha de São Paulo publicou uma nota em que a Lan Lan, que estava com a Cássia no dia que ela morreu, tinha dado depoimento para a polícia, revelando que no dia que ela foi se encontrar com a Cássia no prédio dela, a cantora estava bastante alterada, que tinha chutado coisas pela casa, como vasos de plantas, móveis, tinha chutado um instrumento do filho dela, tinha até batido com a cabeça na parede. Inclusive, o machucado que ela tinha no tornozelo dela foi justamente por ter chutado as coisas pela casa. Inclusive, o vizinho de Cássia confirmou que ela estava bastante alterada na ocasião que ela morreu, que ela tinha bebido várias cervejas e que o fato dela ter bebido era muito perigoso para uma pessoa que tinha acabado de fazer um tratamento para se desintoxicar, de se libertar das drogas. A Lan afirmou que só do fato da Cássia beber um copo de cerveja, ela já ficava bastante alterada. Inclusive, ela também afirmou que a Cássia Eller estava passando por um processo de depressão, porque não estava sabendo lidar com a fama e com o sucesso. Ela também falou que a Cássia não tinha ido para o hospital em caso de emergência. Ela só foi para fazer um processo de hidratação, ou seja, para se curar de uma ressaca pelo fato dela ter bebido. Só que ela também afirmou que, enquanto ela chorava, havia saído uma secreção branca do nariz dela. Então ela acredita que aquilo pode ter sido pelo uso de cocaína. E ela ainda confirmou que ouviu do médico que a própria Cássia acabou confessando para ele que tinha sim consumido 1 grama de cocaína no dia que ela morreu. Ela não sabe se a causa da morte da cantora foi realmente causada pela utilização de drogas ou por alguma falha médica, porque até para ela a morte da Cássia ainda é um mistério.
E ainda tem o lado da fama, que também pode ter sido um fator que contribuiu para a morte da cantora Cássia Eller, porque algumas pessoas que conviviam com ela afirmaram que a fama estava trazendo a destruição dela, ou seja, estava fazendo com que ela entrasse num processo de depressão, porque ela já não mostrava mais no palco aquela liberdade, aquela intimidade que ela tinha com o público no palco, aquele empoderamento que ela transmitia, e que com a fama ela já não podia mais andar com tranquilidade na rua. Então, algumas pessoas acreditam que a fama estava matando, estava consumindo a cantora aos poucos, o que é um fator curioso, porque uma coisa que fez ela subir na vida, no final acabou causando a sua derrota. E isso, na verdade, é bem triste, né? Porque com a fama ela começou a se perder nesse mundo, entendeu? Então, gente, eu decidi trazer esse vídeo falando sobre a Cássia porque eu, além de ser muito fã da cantora, eu gosto muito das músicas dela e eu vivi aquela época em que ela estava no auge da carreira, do sucesso. Na verdade, eu tinha 15 anos quando a Cássia Eller morreu, em 2001. Então, assim, eu vi muita coisa dela, sabe? Eu me lembro muito bem quando a televisão mostrou a polêmica dela por ela ter mostrado os peitos, levantado a blusa no palco do Rock in Rio. Eu também adorava cantar aquela música Malandragem, entendeu? Eu vibrei quando a versão acústica de Malandragem tocou disparado nos rádios. Eu me lembro de muita coisa da Cássia Eller, sabe? Ela era assim, tipo, bem doidona, fazia os penteados no cabelo bem maluco, estilo moicano mesmo. E eu gostava muito da autenticidade dela, sabe? Do empoderamento que ela transmitia no palco. E o fato dela ter morrido de uma forma assim, tão inesperada, tão misteriosa, foi uma coisa que me surpreendeu muito, na verdade me assustou. E o que mais me chama a atenção nessa história é que a morte dela ainda não foi totalmente esclarecida. Até hoje ainda é um mistério, nada foi provado do que ela morreu realmente, entendeu? Então, por isso que eu decidi falar sobre a morte dela nesse vídeo, falar sobre ela. Nada mais justo do que trazer esse assunto para esse vídeo. E, gente, me desculpa se eu me enrolei para falar nesse vídeo, porque como eu tô começando esse canal, eu fico meio, às vezes, um pouco ansiosa, né? Mas eu tentei falar, eu tentei transmitir da melhor maneira possível quais foram as possibilidades, os fatores que acabaram ocasionando na morte da cantora, assim, que eu sou muito fã dela, entendeu? E eu também quero saber a opinião de vocês. Fiquem à vontade para compartilhar, na sua opinião, o que pode ter causado a morte dessa cantora. Vai ser um prazer eu interagir com vocês. Então é isso, gente. Obrigada por terem me assistido e até a próxima.